Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje vamos dar continuidade do que a gente já vinha falando nos vídeos anteriores sobre as nossas causas das nossas doenças, né? Então, hoje nós vamos falar sobre um tema que eu amo, né? Que é as nossas emoções, os nossos sentimentos, né? Então, a gente falou um pouquinho sobre a dupla fenda, né? A gente falou também sobre os alimentos e hoje a gente vai falar sobre as nossas emoções. Isso mesmo, um dos maiores causadores de doença hoje é as nossas emoções, né? Tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo, essas emoções, tudo que a gente realmente age no nosso dia a dia, é o que cria a nossa realidade. Isso vai dizer se a gente vai ter um corpo saudável, né? Ou um corpo doente. Então, sim, tudo isso tem muito ligação. Então, se você. E olha só a percepção, isso a gente vai, não é só na fase adulta, isso a gente vai adquirindo desde o ventre da mãe. Então, vamos dizer que lá você estava no ventre da sua mãe e lá você foi rejeitado. Muitas vezes, antigamente, as pessoas tinham os filhos e era de susto, como eu digo assim, porque não planejavam, não estava organizado, ou ainda não tinham casado, e antigamente isso pesava muito, né? Então, ele levava aquele susto, e na hora tem aquele sentimento de rejeição, né? Porque não é, aquele filho não era para ter naquele momento, né? Aí depois vai acostumando com a ideia, né? Tudo mais, e a pessoa vai se apegando àquela ideia de ser mãe, de ser pai. Mas naquele momento, primeiro momento, às vezes dá aquele sentimento, o que eu vou fazer agora, né? E isso até hoje acontece muito isso ainda. Então, aquele sentimentozinho de rejeição, tudo isso, ou a briga entre o casal, tudo, né? Como às vezes a adolescente, né, que vai ter que contar para os seus pais, né? Sobre a gravidez também gera aquele sentimento. Então, tudo isso aí a gente vai criando esses sentimentos dentro de nós, e isso tudo vai sendo passado para a criança, né? Então, conforme aquela rejeição, conforme as brigas, às vezes a mãe e o pai até queriam, mas acabam brigando muito, ou a mãe pensando muito, e agora o que vai ser do meu corpo, né? Como que eu vou cuidar dele? Então tem muitas mulheres que se preocupam mais com o físico do que às vezes com a própria, né, gestação ali. Ela tá tão preocupada com o físico do que a criança que está ali dentro. Outras estão tão preocupada em comprar tudo perfeito, em comprar as melhores roupas, decorar o melhor quarto, e esquece de aproveitar aquele momento da gestação, esquece de aproveitar aquele momento que realmente a criança está ali, né? Então, outras passam por alguns traumas, né, durante a gestação, que foi o meu caso, né, eu perdi o pai da minha filha num acidente de carro, ele faleceu, eu estava no 6º mês de gestação. Então, isso causa dentro de nós também um trauma muito grande, uma dor muito grande, e a criança, ela capta tudo isso aí, ela sente tudo, ela sofre junto conosco, ela está sentindo tudo que a gente sente, ela está sentindo. Então a criança nasce ali, às vezes ela é chorona, ou às vezes ela tem ali um problema, né? Chora por qualquer coisa, muito emocional, né? Então ela pega tudo para ela se sente, nunca se sente autossuficiente, se sente reprimida. Então, isso tudo a gente tem que fazer uma análise da nosso período gestacional, né? Então, eu trago isso bastante na clínica, né? Esse período todo gestacional, a gente faz um trabalho disso tudo, né? Pra gente analisar e pensar por que na fase adulta estamos passando por esses problemas, por que às vezes na adolescência, até às vezes a criança já começa, né? A ter esses problemas, e os pais não dão importância, não dão esse olhar para a criança, né? Então, sim, então toda a fase gestacional, ela tem uma grande importância na, 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 nas nossas emoções, né? Porque tudo que a gente vivenciou no ventre da nossa mãe, a gente está captando aquilo ali, aquela informação está vindo para nós. Então, tudo isso, sim, e tudo essa fase uterina, né? Ela tem sim a ver com o nosso caminhar, com o nosso andar hoje. Então, às vezes, tem muito mais a ver na fase uterina, os nossos traumas, o nosso sentimento, que às vezes é trazido que é coisa de outra vida, é reencarnação,
Então, né, tem pessoas que acreditam, outras não, mas na minha linha, na minha percepção, né, dentro do consultório, tudo que a gente já vivenciou, tudo que a gente já tratou, tem às vezes muito mais a ver na fase uterina do que muitas vezes já trazer esses traumas de outra vida, né? Então, sim, na fase uterina a gente tem muita coisa para resolver, muita coisa para analisar isso, né? A gente faz um levantamento, tem um questionário que é feito junto com os pais ou as pessoas que criaram aquela criança, né? Para a gente ter essa ideia de como foi a gestação da mãe, né? Quem foram as pessoas que estiveram junto com a mãe. Então, papai, mamãe, pessoas aí, as mamães que estão grávidas, né? Um olhar para esse cuidado durante a gestação, porque a gente pensa assim, ó, que eu passei por isso, mas eu passei. Não, não é só você. Você passou e o seu filho está passando por tudo isso, né? Então esse cuidado de como os pais cuidar da mamãe, porque é uma fase diferente. Então os papais sim, vamos cuidar da mamãe, vão ter um olhar para essa mãe, para essa gestante diferente, né? Porque isso tudo vai refletir no seu filho, isso tudo vai refletir nessa criança. Então, a mãe cuidar do que ela ingere, do que ela está comendo, né? Muitas mães bebem, fumam. Então, cuida um pouquinho disso tudo durante a fase gestacional. Cuida das suas emoções. O pai dá uma atenção, um amor, um carinho para a mãe diferenciado, porque isso vai refletir no seu filho, né? Então, a mulher, quando ela está grávida, sim, ela é um ser divino, ela está carregando outro ser dentro dela, ela precisa sim de um olhar. Tem gente que diz assim, a gestação não é doença. Não, não é doença, mas cada gestação é diferente da outra. Eu tive muito problema durante a minha gestação, e isso assim, ó, foi bem difícil para mim, né? Eu tive ameaça de aborto, tudo. Então, cada pessoa é diferente uma da outra. Então, vamos ter esse olhar diferenciado, sim. Se a mulher está dizendo que tá doendo, dá mais amor, dá mais carinho, dá mais atenção para essa gestante, porque isso vai refletir não só nela, mas esse amor, esse cuidado, ela vai se sentir uma mãe mais fortalecida, mas o seu filho vai se sentir amado, o seu filho vai se sentir que ele está ali. Então, uma coisa que eu fazia muito era contar historinha, comprava os livrinhos, contava historinha para minha filha durante a gestação. Então, são pequenos detalhes que a gente vai colocando e que ali vai se formando, sim, e a criança ela tem essa percepção desde o ventre, né, do como ela vai ser aceita nessa vida. Então, se ela foi amada, se ela no ventre, se ela está sendo aceita. Então, às vezes, a gente desencadeia o sentimento de rejeição, né? Porque a gente nasce com o sentimento de rejeição já. Só que durante a vida a gente pode desencadear ele ou não. Então, você pode desencadear esse sentimento de rejeição desde o ventre da mãe. Então, vamos ter esse cuidado sim com as nossas gestantes. Esse é o tema que eu queria trazer, né? O tema intrauterino. Se você ficou com alguma dúvida, me pergunte aqui, venha falar comigo, né? Se você não, está grávida e não sabe como resolver isso aí, então me chame aqui que eu vou ter o prazer de ajudar você a resolver isso tudo, esses problemas, né? Me pergunte aqui nos comentários como eu posso trazer, abordar esse tema, se ficou dúvida, abordar esse tema mais detalhado, então a gente pode vir a falar, fazer uma live sobre esse tema, né? Porque eu acho um tema muito interessante e muito importante para todas as mulheres, né? Aquelas que já são mãe, aquelas que pretendem ser mãe. Então, para ter esse olhar e ter esse cuidado de analisar o que nós passamos durante a nossa gestação, afeta nossos filhos, sim. Tá? Então, se você gostou desse vídeo, se você tem alguma gestante que você conhece, encaminhe esse vídeo para essa pessoa, tá? Compartilhe com ela. Um grande beijo de luz, eu amo vocês.